Fala, queridos, graça e paz, sou o pastor Rodrigo. A gente está aqui mais uma vez para trazer mais uma reflexão de Deus para o teu coração. É muito bom a gente estar aqui, a gente falar sobre Deus, levar uma palavra de esperança, levar uma palavra de conforto, consolo, uma palavra de ânimo ao teu coração. E hoje eu quero falar sobre o tema Carta Viva, ser uma carta viva. Texto base. Aquilo que a gente vai falar nessa noite está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, que diz: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humanos. Olha que responsabilidade. Paulo está dizendo aos irmãos em Corinto: vocês são a carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Paulo, ele, diferente de alguns que escreviam sobre si a carta de recomendação e falsificavam para tentar legitimar o seu falso ministério, Paulo está dizendo, não, diferente de alguns falsos mestres, falsos apóstolos que pregavam um falso evangelho, Paulo está dizendo, eu não preciso de uma carta de recomendação. Por quê? Porque vocês próprios são a nossa carta de recomendação. Paulo está dizendo, os frutos daquilo que foi pregado ao coração de vocês é uma carta de recomendação. A conversão de vocês, o fruto do meu ministério, a conversão de vocês é a nossa carta de recomendação. A gente não precisa de uma outra carta, por mais que Paulo tenha utilizado isso com Timóteo e com Tito, mas Paulo está dizendo, o fruto do que aconteceu no meio de vocês testifica que eu sou um apóstolo de verdade. Então eu não preciso de uma outra carta de recomendação, porque vocês são a carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Resultado do nosso ministério. Isso aqui é interessante. Os próprios crentes em Corinto representavam essa carta de recomendação do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo, vocês são carta. O que vocês estão produzindo, o que as pessoas estão vendo em vocês, sabe? Vocês demonstram que vocês são cartas vivas, sabe? Não só isso, mas essa mensagem também se aplica não só para os irmãos em Corinto, mas também para nós. Nós somos a carta de Cristo. É por isso que Paulo está dizendo, vocês são a carta que testifica que o evangelho verdadeiro produz cristãos genuínos. Vocês, aquilo que acontece na vida de vocês é a prova de que quando o evangelho genuíno é pregado, ele transforma, e porque ele produz cristãos genuínos. Agora, quando o falso evangelho ele é pregado, produz convencidos e não convertidos. Paulo está dizendo, vocês mesmos são a prova, vocês mesmos são a carta. Olha só que lindo o que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês mesmos olham aí para aquilo que o evangelho que eu preguei produziu no meio de vocês. Vocês agora têm uma responsabilidade. Vocês são a carta que vão transmitir ao mundo aquilo que foi ensinado a vocês, o evangelho que foi posto no coração de vocês. Vocês agora vão reproduzir. Paulo está dizendo, vocês são aqueles que vão transmitir essa mensagem, seja com palavras, seja com atitudes. Ser carta viva é isso. É transmitir uma mensagem. A mensagem que foi gravada em nós. A mensagem que foi repassada para nós. E isso é tanto um prazer e como uma responsabilidade.
Por quê? Por que eu digo prazer e responsabilidade? Porque quando eu falo sobre responsabilidade, eu estou dizendo que qual é o Cristo, se somos cartas vivas, se somos cartas de Cristo, qual é o Cristo que estamos pregando? Qual é o Cristo que as minhas atitudes estão transmitindo? Que tipo de mensagem a minha carta, está reproduzindo? Há uma responsabilidade. É um prazer. Transmitir a mensagem de Cristo é um prazer. Por que é um prazer? Porque nós fomos alcançados, nós fomos libertos. Fomos transportados do reino das trevas e nós fomos conduzidos para a maravilhosa luz. Sabe, é um prazer por causa disso, porque não tínhamos direito. Ele nos fez filho, nos fez ministro do Evangelho, nos fez instrumentos. Mas agora, quando falamos sobre responsabilidade, por quê? Agora, como filhos de Deus, nós transmitimos essa mensagem. E que mensagem, quando as pessoas olham para nós, elas estão vendo? Que mensagem elas estão ouvindo? Que mensagem elas estão observando? Já falei isso sobre alguns vídeos atrás. Nós não pregamos somente com palavras. Tem uma frase que vai dizer: pregue, se possível, use palavras. As nossas atitudes falam muito mais alto do que as nossas palavras. Cada posicionamento, cada forma que tratamos o outro, transmite uma mensagem. Será que nesse conjunto todo as pessoas olham para nós e qual é a mensagem que elas veem? É Cristo? Será que elas veem Cristo? Você tem transmitido Cristo nas suas ações? Você tem transmitido Cristo nas suas atitudes? Que eu quero que você grave isso aqui, tá? O que você tem transmitido? O seu modo de tratar os seus familiares, o seu modo de se comportar no trabalho. Você como um bom funcionário, você transmite Cristo? Você como um bom patrão, você transmite Cristo? Tudo que nós fazemos passa uma mensagem. Tudo que nós falamos passa uma mensagem. A maneira de nos posicionar passa uma mensagem. Por quê? Nós somos carta vivas. Agora, um detalhe. Cada um de nós vai transmitir o Cristo que nos foi apresentado. Isso aqui também serve para você que discipula alguém, para você que prega alguém. Por isso que eu falei aqui, por isso que Paulo está dizendo: vocês são a carta de Cristo, vocês são a carta, sabe? Vocês demonstram, vocês são resultado do nosso ministério, e a prova de que o que foi pregado a vocês foi o puro evangelho, foi o evangelho genuíno. Porque evangelho, eu vou repetir, evangelho genuíno, quando ele é pregado, ele produz cristãos genuínos. Então a gente também precisa prestar atenção no Cristo que nós estamos pregando. Quando as pessoas veem a Cristo, qual é o Cristo que nós apresentamos? O Cristo que nós apresentamos será o Cristo que elas vão reproduzir. A mensagem que nós pregamos, que nós ensinamos, a forma em que nós ensinamos, será exatamente a forma em que essas pessoas vão reproduzir. Então, há uma responsabilidade tanto para aqueles que são representantes de Cristo como carta viva e sobre aqueles que pregam sobre Cristo, sobre aqueles que treinam, sobre aqueles que discipulam, sobre aqueles que estão discipulando alguém, ajudando alguém a ser um cristão de verdade. A responsabilidade sobre nós. Somos uma carta que será enviada ao mundo. Nós somos a Bíblia que o mundo vai ler. Então é muito importante pregarmos a Cristo de verdade, o Cristo das Escrituras, o Cristo crucificado, o Cristo que ressuscitou.
Qual é o tipo de mensagem? Qual é o tipo de Cristo que a gente prega? Então, se a gente quer reproduzir cristãos verdadeiros, a gente precisa pregar o Cristo de verdade. Não é cair nas fábulas, não é o Cristo paz e amor, não, é o Cristo de verdade. Eu vou repetir isso aqui. Que tipo de mensagem o mundo lê em nós? E que tipo de Cristo nós estamos desenvolvendo em alguém, pregando e falando? Que tipo de Cristo é esse? Porque o tipo de conteúdo que o mundo lê em nós identifica se o remetente é Deus ou não é. Olha só que coisa interessante. O tipo de conteúdo que o mundo lê em nós vai identificar o tipo de remetente, se é Deus ou se não, se é luz ou se é trevas. Nós somos a carta. Nós somos aquele sobre o qual o mundo está lendo. Quando a gente diz que é cristão, o olhar das pessoas para nós é diferente. Nós somos o representante de Cristo na terra. Nós somos aquele que foi escolhido para levar a palavra. Nós somos a carta que o mundo lê. Nós somos a carta que o mundo observa. Nós somos a carta que o mundo está lendo todo dia para ver se aquilo que a gente fala casa com aquilo que a gente faz. Desde o momento em que você acorda até o momento em que você vai dormir, você está transmitindo uma mensagem. Você transmite uma mensagem diante dos seus filhos, você transmite uma mensagem para sua esposa ou para o seu marido, você transmite uma esposa como filho para os seus pais, você transmite a Cristo com as suas atitudes, você transmite essa mensagem no momento em que você sai de casa, no momento que você está no colégio, no momento que você está no curso, no trabalho, aonde você estiver, mesmo de forma indireta, o seu posicionamento, você está transmitindo essa mensagem, porque você é carta viva. Então grava isso na sua mente. Eu sou carta viva. Eu sou a carta que o mundo está lendo. Tem muita gente. E o seu posicionamento. Tem muita gente que está observando o seu posicionamento. Seu posicionamento de retidão vai fazer com que muitos venham para Cristo. Pregue com palavras. Pregue. Mas, se possível, utilize palavras. Seja essa carta. Seja esse representante. Foi para isso que Deus te chamou. Que Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Que você hoje assuma essa responsabilidade de ser carta viva, de transmitir ao mundo o Cristo verdadeiro, para que você possa ser bênção onde você estiver. Deus te abençoe, graça e paz.